Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física. E agora que a gente já viu bastante coisa das leis de Newton, vimos algumas aplicações interessantes, vimos aí o uso das forças de atrito para solucionar problemas em que a gente tinha atrito estático, atrito dinâmico. Vimos aí que a segunda lei de Newton, ela é bastante importante na situação em que a gente precisa encontrar acelerações ou simplesmente nas situações em que essas acelerações existem, ou seja, que nós temos desequilíbrio de forças. E agora a gente vai introduzir uma ferramenta adicional que eu vou colocar aqui para vocês, que é a decomposição de vetores. Matematicamente, nós já fizemos esse raciocínio e ele é bem simples. No entanto, ele é essencial, a compreensão dele é essencial para a gente conseguir prosseguir, beleza? Então, vou colocar aqui a nossa inspiração. Imagina que nós tenhamos aqui um triângulo retângulo. Então, vou desenhar aqui, ó, triângulo retângulo. Tá bem aqui. Triângulo retângulo tem três lados. O maior lado, chamado de hipotenusa. Os dois lados, chamados de catetos. Existe uma relação entre esses três lados, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz para a gente que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Então, essa relação a gente vai usar como referência quando a gente quiser relacionar os catetos e a hipotenusa. Beleza? Nós temos que, se eu tiver informação acerca de um ângulo, vamos supor aqui, ó, esse ângulo alfa, que está bem aqui embaixo, nós conseguimos usar o seno e o cosseno do ângulo alfa para relacionar os ângulos com os lados do triângulo. Essa ciência, essa parte da matemática que relaciona ângulos e lados uns com os outros, é a trigonometria. Deixa eu botar aqui para você olhar para a minha cara. Eu não estou falando nada, mas vamos nessa. Então a gente tem a ideia de que o seno do ângulo, no caso o ângulo alfa, vai ser dado pela divisão, ou seja, pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Não negligencie essas informações, porque elas são essenciais para construir o próximo raciocínio, beleza? Nós temos também o cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente ao ângulo, ou seja, ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa, que eu estou chamando de A, beleza? Isso aqui traz uma relação que vai ser a base do raciocínio da decomposição vetorial daqui para frente. A gente vai escrever o seguinte, ó, a gente vai pegar essa equação e vai dizer que o cateto C nada mais é do que o seno de alfa vezes a hipotenusa. Ou seja, a gente vai pegar a hipotenusa e multiplicar pelo seno do ângulo alfa. Beleza? E qual é o mnemônico que a gente já falou? Ou seja, qual é a frase que a gente usa? O C está sem o alfa, separado do alfa. Então, assim que a gente vai guardar. Então, toda vez que eu quiser saber o cateto oposto, eu vou pegar a hipotenusa e multiplicar pelo seno de alfa. Porque esse cateto oposto está sem o alfa. Porque o alfa está com o B, né? O alfa está aqui do lado do B. Então, como o C está sem o alfa, a gente vai usar seno, beleza? Só para lembrar o som, sem, seno, beleza? Analogamente, a gente vai fazer aqui, ó, com o B. Quando eu quiser calcular o tamanho do B, eu vou pegar a hipotenusa e vou multiplicar pelo cosseno de alfa. Estou tirando dessa equação aqui, né? Isolando o B, passando a hipotenusa multiplicando, né? Aqui, ó, o B, ele é o cateto que está com o alfa. Ele é o cateto que está colado no alfa. Ele é o cateto que está coçando o alfa. Porque coçar tem que estar do lado, beleza? Então, uma vez que o B está aqui coçando o alfa, o que a gente vai escrever? A gente vai dizer que o B está com o alfa.
né? Então ele está com o ângulo. Se ele está com o ângulo, ele vai aparecer com o cosseno na fórmula. Tudo isso constrói para a gente o raciocínio na situação em que a gente tem um vetor, eu vou desenhar ele aqui, imagina que a gente tem um vetor assim, beleza? E a gente tem um ângulo alfa, que eu vou usar a mesma letra ali de cima, para você entender a analogia, um ângulo alfa entre esse vetor e a direção horizontal, por exemplo, ou entre esse vetor e uma direção. Lógico que quando a coisa começar a aparecer em outras direções, a gente vai precisar pegar esse raciocínio e virar de lado assim para poder olhar na inclinação correta. Beleza? Então, a ideia que a gente tem é o seguinte: eu posso escrever esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar simplesmente de vetor A, beleza? A, por quê? Porque eu quero usar a letra A, é a primeira letra do alfabeto, vou usar a letra A, beleza? Porque eu estou afim. A gente pode substituir o vetor A por duas componentes perpendiculares que façam o mesmo efeito do A. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu tenho vetores horizontais e verticais apenas, ou seja, quando eu tenho vetores numa direção e na direção perpendicular, é mais fácil de fazer o efeito desses vetores. Beleza? É mais fácil de visualizar como será o movimento. Dessa forma, decomposição vetorial é essencial para a gente conseguir fazer isso. E a base matemática da decomposição vetorial é essa parte aí de cima da trigonometria que eu coloquei. Beleza? Então, esse vetor A ele vai ser decomposto em duas componentes. Uma componente horizontal, que eu vou chamar de AX, ou seja, a componente em x do vetor A. Veja que essa componente é um vetor, ó, que se encaixa perfeitamente aqui em cima, beleza? Exatamente aqui. E a componente y do vetor A, ela vai ser uma componente que se encaixa perfeitamente com essa parte aqui, ó. Deixa eu esticar aqui para ficar igual. Então, isso aqui seria o vetor AY. Isso aqui seria a componente y do vetor A. Então, toda vez que eu tiver o vetor A, em vez de usar o vetor A, tá aqui, ó, o vetor A fazendo um ângulo alfa com a horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou, por minha livre e espontânea iniciativa, substituir o A, ou seja, jogar ele fora, jogar no lixo e colocar no lugar dele a componente x de A acrescida da componente y do A. Beleza? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou tirar o vetor A da história e vou botar no lugar dele o vetor AX e o vetor AY. Então, eu vou remover o vetor. Esse propósito, esse processo aqui é chamado de decomposição vetorial ou decomposição de vetores. Beleza? A decomposição vetorial, então, vai transformar o vetor A nas suas componentes x e y. Como é que eu calculo as componentes? A componente x, ela está com o vetor A. Se a componente x está com o vetor A, ela está colada desculpe. A componente x está com o ângulo alfa, ou seja, a componente x está colada no ângulo alfa, eu vou dizer que a componente AX ela vai valer A vezes cosseno de alfa. Da mesma forma, a componente y está sem o ângulo alfa. Então, vou dizer que a componente y será A vezes seno de alfa. Beleza? O seu trabalho é identificar as direções x e y que vão resolver o problema, e depois de identificar as direções x e y que vão resolver o problema, você escreve as componentes. Para ilustrar como isso pode ser útil, eu vou fazer um exemplo, beleza?
A ideia do exemplo é a seguinte, ó. Imagina que você tem aqui um piso horizontal, aí você tem um objeto, sei lá, eu vou botar um carrinho, porque o bloquinho, se ele tiver com a base encostada no solo, você pode ter a impressão de que existe atrito. Então, botei um carrinho com a rodinha ali perfeita, praticamente sem atrito, beleza? Para a gente poder desprezar os atritos com a consciência tranquila. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse carrinho com uma força de 50 newtons, beleza? Imagina que é um carrinho aí de 2 quilogramas. Inventei, né? Claro que eu estou inventando, é um exemplo, só um exemplo. Aí é o seguinte, essa força ela está inclinada em relação horizontal. Ela está inclinada aí, vamos supor, aí vamos botar um valor interessante aí para a força, né? Botar um valor interessante aí para o ângulo, né? Vamos botar, por exemplo, aí um ângulo de 37 graus, por exemplo. Né? Um ângulo de 37 graus seria interessante. Então você vai fazer essa força aí e aí a gente vai puxar esse carrinho. A gente conseguiu um número melhorzinho aqui, ó. Vamos botar uma força aqui de 20 newtons. Só para eu ter certeza que na hora que você puxar, você não vai arrancar o carrinho para ele sair voando. Beleza? Só para garantir isso. Então tô aí, fazendo uma força de 20 newtons com um ângulo de 37 graus. Esse ângulo ele pode ser feio, pode parecer feio, mas ele é muito legal. Por quê? Porque o seno de 37 graus ele vale 0,6. E o cosseno de 37 graus vale 0,8. Então, tanto faz qual é o valor do ângulo, desde que você tenha acesso ao seno e ao cosseno dele. Beleza? 0,6, 0,8 são os valores do seno e cosseno dos ângulos que tem no triângulo 3, 4, 5. Beleza? Por isso que a gente acha, às vezes, interessante colocar aí. Melhor do que 30 graus para ficar botando um raiz de 3 que significa nada. Né? O que é raiz de 3? Nada. Então, vou botar aí 0,6, 0,8, porque 60% e 80% são quantidades que você consegue facilmente aí descobrir. Então, qual é o raciocínio que está por trás da análise desse problema? O que eu quero que você calcule? Eu quero que você descubra qual é a aceleração desse carrinho. Beleza? Então, você está fazendo uma força de 20 newtons, inclinada de 37 graus com relação ao horizontal, e eu quero saber quanto vale a aceleração que está sendo adquirida aí por este carrinho. Beleza? Então, bem simples. Para eu poder saber, ó, olha só que paia. A força é inclinada. Então não dá para saber o efeito que essa força faz na realidade. Então o que eu faço? Em vez de usar a força, eu vou usar as suas componentes. Horizontal, que eu vou chamar aqui de Fx, e a componente vertical, que eu vou chamar de Fy, no lugar da força F. Beleza? Você vai ver muitos exemplos em que as forças vão estar desenhadas assim, né? Tudo junto. Aí eu vou te dar um conselho. Se fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas vou te dar aqui de graça um conselho, sem te cobrar nada. E você segue se quiser. Beleza? Mas eu vou seguir, porque eu sei que é uma coisa boa. Toda vez que você for decompor vetores num problema de dinâmica, num problema desses de bloquinhos aí, faz o desenho todo de novo com as componentes dos vetores decompostos no lugar dos vetores que você decompôs. Joga os vetores que você decompôs fora e deixa somente a componente, as componentes, beleza? E começa o problema de novo. Então, ó, eu tenho aqui um carrinho, ele é um carrinho de 2 quilogramas, ele está sujeito a duas forças, Fx e Fy. Começa o problema aqui, beleza? Por que eu estou te dando esse conselho? Para que você não esqueça que quando tiver um montão de vetor, um montão de força atuando, tudo no mesmo bolo, vai ficar complicado de separar o que é e o que não é parte do problema. Beleza? E a decomposição, ela não é um processo de criação de forças. O que eu estou fazendo é removendo o vetor que eu não sei trabalhar com ele, que é um vetor inclinado, e substituindo por dois vetores com os quais eu sei trabalhar,
No entanto, eu vou colocar aí com o mesmo resultado. Porque se eu somar o Fx com o Fy, ele vai dar essa força F de 20 newtons. Vai ser o resultado de fato. E é isso que a gente precisa garantir. Beleza? Então, para conseguir fazer essa decomposição, a gente vai fazer os cálculos. Como é que calcula o Fx? Como é que a gente calcula esse Fx? Ora, a força Fx está com o ângulo de 37 graus. Então, ela vale F cosseno de 37 graus, beleza? Então a força Fx vale F, que é 20, vezes o cosseno de 37 graus, que é 0,8. Fx, 20 vezes 0,8, 16 newtons. Beleza? Então tá aqui, ó. O corpo está associado, agora está sujeito a uma força horizontal de 16 newtons e também uma força vertical. Beleza? Vou sair daqui. A força vertical, vou chamar de Fy. Fy. Como é que eu vou calcular o Fy? Ora, veja que o Fy na decomposição está sem o ângulo de 37 graus. Ele está separado, estou falando desse pedaço aqui, tá? Da figura. Ele está separado do ângulo de 37 graus. Então, o Fy vai ser calculado como F vezes seno de 37 graus. Separado, sem o ângulo de 37 graus. É assim que a gente vai lembrar quando é seno e cosseno. Beleza? Fy, então, é o valor da força F, 20, vezes o seno de 37, 0,6. 20 vezes 0,6 dá 12 newtons. Então, olha aí, eu tenho uma força Fy, que é uma força igual a 12 newtons. Beleza? Pronto. Agora eu posso começar o problema e vai ser um problema igual aos que a gente já vinha fazendo antes. Beleza? Então, qual é o procedimento? Toda vez que você tiver um vetor inclinado, você vai decompor esse vetor em suas componentes x e y. Que componentes são essas? Quais são as direções x e y? Sei lá. Cada problema vai ter uma componente, uma direção x e y que vão ajudar a solução do problema. Mas eu já te garanto que se você usar o seguinte critério, de usar sempre a direção do movimento como sendo uma das direções, você normalmente vai estar no caminho certo. Porque o que você quer é descobrir o efeito que a força faz no movimento. Então, uma das componentes tem que ser a direção do movimento. É isso que você tem que fazer. Então, para você conseguir usar a direção do movimento, assim, se não tiver em movimento, você usa a direção da tendência de movimento. Tipo, quando todos os atritos forem vencidos, qual será a direção do movimento? Se essa cordinha que está segurando o bloco aí se romper, qual vai ser a direção que ele vai se mover? Beleza? Então, a direção de movimento ou tendência de movimento costuma ser a direção preferencial para a decomposição. Beleza? Então, eu vou colocar o movimento como minha direção preferencial. Quando a gente tiver escolhas, a gente vai fazer a escolha desse jeito. Beleza? Então, tá aí, ó. Fx, Fy, então tá aí o objeto. Eu quero saber a aceleração. O que eu tenho que fazer? Agora, diagrama de forças, diagrama do corpo livre, como a gente já fazia no passado. Beleza? Quais são as forças que atuam sobre esse bloco? O peso, está aqui para baixo, o peso dele vale 20 newtons, vamos supor a gravidade igual a 10. Beleza? A normal aponta para cima, sei lá quanto vale a normal. Não tem fórmula para normal. A normal, às vezes, é igual ao peso. Nesse caso aqui, eu estou vendo claramente que ela não vai ser igual ao peso. Por quê? Para cima, para equilibrar os 20 newtons do peso, nós temos o Fy e a normal. Então, a normal é um saldo entre o peso e o Fy. Beleza? 20 menos 12 dá 8. Tem aqui uma normal de 8 newtons. Beleza? Por que eu tenho certeza disso? Porque esse movimento é um movimento na horizontal. O bloco, a caixinha desliza sobre o plano. Beleza? Por isso que eu troquei o valor lá no começo do exemplo, porque se fosse uma forçona grandona, ele desgrudava do solo, nem tinha normal. Nem teria normal. Olha aí, você fez uma força inclinada de 20 newtons. Se esse Fy fosse maior que 20, o bloquinho não tinha normal, porque ele não ia tocar na pista horizontal. Ele não ia tocar.
beleza? Você pode fazer isso na vida real, claro. Tu pega uma caixa e puxa ela assim na horizontal, na diagonal com bastante força, de forma que ela meio que descola do solo. E você sai arrastando ela, né? É possível fazer isso. É possível fazer, beleza? Então, a normal, ela apareceu aqui. E você tem que seguir as regras do jeito que a gente está fazendo em todos os problemas, beleza? Desenho o peso. Cadê a reação ao peso? A reação ao peso está no centro da Terra. O planeta Terra não é meu objeto de estudo, mas eu sei que esse bloquinho puxa o planeta Terra para cima com a força de 20 newtons, porque a Terra e o bloquinho se atraem mutuamente. Uma vez que se atraem mutuamente, tem uma força de atração mútua entre eles, porque forças são mútuas. Anormal. A normal ela é 8 newtons. Cadê a reação anormal? A reação anormal é a força que a caixinha faz no piso, porque a caixinha e o piso interagem um com o outro. Então é uma força normal na caixinha para cima, porque é isso que a caixinha sofre, e forças que a gente desenha no diagrama são as forças sofridas. E 8 newtons é a força que a caixinha faz em cima do solo. Então o solo sofre 8 newtons, mas eu não estou estudando o solo, então eu não vou desenhar a força que a caixinha faz no solo, beleza? Então, de fato, quando eu fiz essa força inclinada de 20 newtons, eu dei uma aliviada na normal. Porque se eu não tivesse feito uma força aí com a componente vertical, os 20 newtons do peso iam estar todos depositados em cima da superfície, porque a superfície ia ser responsável sozinha por impedir o bloco de cair na direção do centro da Terra. Mas esses 12 newtons aí da componente vertical da força F, esses 12 newtons estão ajudando a sustentar o peso, né, para o bloco fazer o seu caminho na horizontal, de fato. Então ele deu uma aliviada, né, na normal. Foi isso que a componente Y fez. Então, a reação anormal está no solo, mas não estou estudando o solo agora. Vai ter horas que a gente vai estudar, principalmente quando tiver atrito. Eu vou querer muito saber as coisas que acontecem no solo quando tiver atrito. Beleza? E a força F? A força F é feita por um agente externo. Cadê a reação à força F? Está lá na mão do agente externo. Eu não estou estudando esse agente externo. Então, eu não vou desenhar a reação a essa força. Beleza? Mas eu tenho que ter consciência que ela existe. Beleza? Então, feito o balanço das forças verticais, normal, 8 newtons para cima. FY, 12 newtons para cima. 12 mais 8, 20, equilibrando os 20 do peso. Zerou a análise da vertical das forças. Agora sobrou a análise das forças horizontais. A única força horizontal que atua sobre esse bloco é o Fx. Então, eu vou usar o Fx como força resultante. Por quê? Na horizontal, somente o Fx exerce efeito sobre o bloco. Beleza? Então, pronto. Então, vou pegar o Fx e vou escrever. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é o Fx16. A massa do bloco é 2. A aceleração é meu sonho. Fazendo a continha aqui, a aceleração 16 sobre 2, 8 metros por segundo ao quadrado. Cara, esse bicho tá dando um solavanco nesse bloquinho de 2 quilos, que é para sair com a aceleração quase igual à da gravidade. O bagulho foi louco. Então, a aceleração desse bloco é de 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? É isso. Então, eu tenho aí uma caixinha, essa caixinha está apoiada no solo, ela está sujeita à força de 20 newtons e ela fica com aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Eu quero fazer outro. E se tivesse atrito? Imagine que nós temos uma caixinha apoiada no solo. Essa caixinha tem massa igual a 2 kg. Tirei as rodinhas, hein? Tirei as rodinhas. O coeficiente de atrito entre a caixinha e o solo é 0,2. A gravidade é 10. Eu faço uma força F de 20 newtons, inclinada de 37 graus com relação à horizontal. E aí eu te pergunto, qual é a aceleração do bloco? Beleza? Mesmo problema, mesma situação, forcinha inclinada, só que eu quero agora uma situação em que existe atrito.
Beleza? É essa a nossa conversa. Vamos fazer então? Primeiro, diagrama de forças. Olhando para o bloco, você vê que a força de 20 newtons precisa de decomposição. Então você vai fazer a decomposição da força F nas suas duas componentes, Fx e Fy. Beleza? Fx e Fy. Claro que na hora que você faz isso, nós combinamos que seria muito agradável você fazer o desenho de novo do bloco. Por quê? Porque fica mais organizado, porque você enxerga coisas que podem estar escondidas. Quando o problema for muito difícil, vai valer a pena fazer esse desenho de novo. Lembrando que o Fx continua sendo a força de 16 newtons. O Fy, deixa eu ver se eu não estou na frente aqui de novo, deixa eu sair daqui, vai. O Fy continua sendo uma força de 12 newtons. Por que eu tenho certeza que o Fy continua sendo a força de 12 newtons? Porque a decomposição continua a mesma, é uma força de 20 newtons inclinada com 37 graus em relação à horizontal. Beleza? Demais forças. Peso. O peso continua atuando sobre o bloco, continua sendo o peso de 20 newtons. Nós temos também para cima uma normal, força normal de contato, beleza? Essa força continua sendo de 8 newtons. Por quê? Porque as forças verticais continuam sendo apenas o peso para baixo e para cima, normal e Fy. E o que muda? O que muda é que nós temos aqui para trás a força de atrito. E como é que calcula a força de atrito? Ora, o bloco deve deslizar, provavelmente, porque se ele não deslizar, eu só vou a força de atrito deve equilibrar aí os 16 newtons, né? Mas vou fazer a força de atrito admitindo que ele vai deslizar. Força de atrito é μ vezes normal. Vou só aparecer aqui para eu atrapalhar um pouquinho e falar mais uma besteirinha aqui. Você já viu, o problema de força de atrito não é bagunçado. Então você tem que saber que todo problema que envolve atrito você vai ter que se questionar. Será que desliza? Se deslizar, lindo, Φ igual a μ vezes normal. Que μ? O μ dinâmico. Se ele não falou qual é, falou que o coeficiente de atrito é 0,2. Se ele não falou qual é porque o estático e o dinâmico é a mesma coisa, beleza? Não tem diferença prática entre eles, beleza? É indetectável a diferença entre os dois, beleza? Então, força de atrito, μ vezes normal. Aí, suponha que você tem que adivinhar se o bloco arrasta ou não arrasta. Aí você vai avaliar, você vai ver a força de atrito. Né? Suponha aí que eu faço aí, ó, faço Φ igual a μ vezes normal e acho a força de atrito aí igual a 30 newtons. Aí, pô, 30 newtons, nunca que vai ter essa força de 30 newtons, porque o Fx é só 16. 16 nunca vai conseguir vencer uma força de atrito de 30 newtons. Né? Então, seria loucura eu fazer uma força de 16 para frente e o objeto sofrer uma força para trás de atrito de 30. Então, é como se você tentasse puxar a mala para frente e ela saísse correndo no lado oposto. Beleza? Acelerado ainda. Então, a gente sabe que isso não acontece. Então, nos problemas de força de atrito, você tem que avaliar. Será que está em movimento? Será? Ou foi um meme adicional, né? Aí, incidental. Então, eu vou fazer aqui, ó, força de atrito. Força de atrito vai ser o μ, 0,2, vezes a normal, que eu já calculei, 8. Quanto é 0,2 vezes 8? 0,2 vezes 8 vai me dar 16 sobre 10, né? 1,6 newton. Pronto, tá aí a força de atrito, beleza? Aí, pronto, agora que eu tenho o valor da força de atrito, 1,6 newton. Agora eu vou calcular a aceleração. Como? Com a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força resultante sobre ele agora? 16 menos 1,6. Isso aqui é igual a massa 2 vezes a aceleração. Para você calcular essa aceleração, deixa eu sair daqui. Para você calcular essa aceleração, você vai pegar 16 menos 1,6 e vai dividir por 2. Fazendo essa continha, você vai achar 7,2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a existência do atrito realmente reduz aí a aceleração do objeto quando ele está em movimento. Beleza? Tranquilo com isso? Era essa a apresentação da decomposição vetorial e de uma aplicação simples numa situação em que a gente tem um bloco em movimento horizontal com força inclinada. Beleza?
Nas próximas aulas a gente vai colocar mais exemplos também com decomposição, só que dessa vez trazendo aí uma visão em outros contextos. Beleza? Valeu, falou, até mais.